Então, vamos começar? São 5h15. Nós vamos começar fazendo uma recapitulação do nosso último encontro. Vocês se lembram que, na última vez, nós falamos sobre a ideia de Deus. Então, essa ideia é fundamental para todas as coisas, não só da religião, mas todas as coisas da vida humana. Porque o conceito que a gente faz de Deus, ou da negação de Deus, afeta todas as coisas de nossa vida, né? Todos os nossos conceitos de civilidade, de moralidade, de espiritualidade. Então, é uma ideia que não só é a base, mas ela também pregna todas as outras coisas da mente. Nós vimos que era importante abordar primeiro o tema da ideia de Deus, porque se nós fôssemos tratar só do assunto juízo final, certamente lá adiante nós íamos ter que parar para entrar em detalhes sobre outras questões que são consideradas as doutrinas fundamentais da religião. Por exemplo, nós vimos a ideia de Deus, mas também haverá outros conceitos, como, por exemplo, a fé, a penitência dos males, a vida de caridade, que é o amor ao próximo. Então, o que é que nós fizemos? Ao invés de abordar somente o tema, em vez de abordar somente o tema do juízo final, nós intercalamos esse tema com essas outras ideias que são consideradas fundamentais da doutrina da nova igreja. Então, na semana passada, nós começamos com a ideia de Deus e nós usamos como base um sermão escrito pelo reverendo Douglas Taylor, intitulado Quem é Jesus? E naquele estudo, naquele sermão, nós vimos que a letra da palavra, o sentido literal dos evangelhos, do Apocalipse, dos demais livros da Bíblia, eles têm dois conjuntos de passagens ensinando a respeito de Jesus Cristo. Nós vimos que há um determinado conjunto, ou o primeiro conjunto, aparentemente ensina que há mais de uma pessoa divina, ou duas pessoas divinas, ou até três pessoas divinas. E vimos também que existe um outro conjunto de passagens que ensina que há uma só pessoa, que ele é o primeiro e o último, não é? E nós pegamos exemplos do primeiro conjunto de passagens e exemplo do segundo conjunto de passagens e vimos que não é possível conciliar esses dois conjuntos que a gente compreenda a trindade em Jesus Cristo como corpo, alma e operação, ou como Pai, Filho e Espírito Santo. Só dessa maneira é que os dois conjuntos de passagens se harmonizam, porque não pode haver contradição na Bíblia, não pode haver contradição na palavra de Deus. E uma hora, quando se refere, então, aparentemente a duas pessoas divinas, é porque está falando da alma e do corpo. Outra hora, quando fala da união, né? Aparentemente duas pessoas divinas, como ele diz, eu e Pai somos um, é porque está falando da união plena da alma divina e o corpo divino. E assim, segundo esse entendimento, né, que em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, como falou o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, nós podemos entender perfeitamente a ideia de Deus, sabendo que nele está a Trindade. Então, não existe mais mistério, ou chamado mistério da Santíssima Trindade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e quando nós refletimos sobre como fomos formados, nós podemos entender como ele é. Então, feita essa introdução, nós vamos prosseguir depois para outros 4 pontos fundamentais da doutrina da nova igreja, mas nós então iremos agora entrar no assunto do juízo final, propriamente dito, que é o assunto da nossa segunda videoconferência. Antes de entrar nesse assunto, vocês têm alguma pergunta sobre o que nós vimos semana passada ou algum comentário? Então, ok. Nessa segunda videoconferência, tratando do juízo final, nós vamos tomar como base o texto de Lucas 17, versículos 20 a 21, onde lemos o seguinte: E perguntado pelos fariseus
quando o reino de Deus havia de vir, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Só fazendo aqui um pequeno parênteses, em algumas versões da Bíblia vocês vão encontrar o reino de Deus está entre vós, ou no meio de vós. Mas o grego tem aí um outro termo, é dentro de vós. É isso que realmente o Senhor queria dizer, o que ele disse, e nós vamos entender por que isso mais adiante, quando entrarmos no assunto da manifestação do reino de Deus. Ou seja, não é que está no meio das pessoas, mas está dentro das pessoas. Então, o Senhor fala aqui nessa passagem que quando viesse o reino dele, ou quando a segunda vinda se manifestasse, não seria com aparência visível. É interessante esse ponto, a gente deve guardar em mente, porque nós vamos encontrar vários outros pontos que parecem dizer o contrário. Por exemplo, Apocalipse 1 fala que todo olho o verá, quando ele viesse, né? Todo olho veria. Então, nós temos aqui um ponto que precisamos entender, e nós vamos tratar disso adiante. Afinal, o reino de Deus virá com aparência visível, né? Perdão, virá sem aparência visível ou sem aparência exterior, ou todo olho veria. Então, nós vamos encontrar novamente aqui no estudo do juízo final essas passagens que aparentemente elas estão em oposição, porque umas parecem afirmar uma coisa e outras parecem afirmar outra. Daí a gente chega à conclusão que não é possível nós entendermos toda a mensagem da Bíblia se nós pegarmos só um conjunto de passagens sem examinarmos também o outro. E como nós vamos conciliar esses dois pontos? É o que nós veremos, então, nesse e nos outros vídeos adiante. Nós temos ensinamento na doutrina da Nova Igreja, na doutrina swedenborgiana, que toda doutrina deve ser extraída da letra da palavra, ou do sentido literal da palavra. E não só deve ser extraída, mas também deve ser confirmada pela letra da palavra. Nós sabemos que não é correto a gente formular a doutrina a partir de uma passagem só compreendida. Nós precisamos pegar todo um conjunto de ensinamentos para formar uma doutrina sólida. E nós fomos ensinados que é o sentido literal da palavra, ou seja, a parte textual das cartas, das profecias, dos salmos, do Velho e Novo Testamento, ali deve ser a fonte de instrução da igreja. Toda doutrina deve ser tirada dali e também deve ser confirmada por ali, porque não só a letra da palavra ensina, mas ela também confirma os ensinamentos. Mesmo quando nós estamos estudando uma obra doutrinária, que é como essa aqui, o Juízo Final, nós veremos que toda informação que está aqui não apareceu do nada, não foi fruto da imaginação de Swedenborg, mas ele recebeu enquanto ele estudava profundamente a letra da palavra. E as informações que ele recebeu, ele depois publicou como sendo o sentido espiritual dessa letra, ou também a doutrina da verdade genuína, que quer dizer a doutrina pura, tirada do sentido literal, que aparece visivelmente, claramente, sem nenhuma explicação. Ela por si só já mostra o que é a verdade. Então, são duas coisas que nós encontramos nas obras de Swedenborg: a explicação do sentido interno e a revelação da doutrina da verdade genuína. Um exemplo muito bom do que é essa doutrina da verdade genuína nós vimos na semana passada, quando nós vimos aqueles conjunto de passagens ensinando que Jesus Cristo é o próprio Deus. Vocês vão se lembrar que nós não tomamos nenhuma parte doutrinária dos escritos em si. Aliás, o autor daquele trabalho, né, o reverendo Douglas Taylor, ele tomou exclusivamente passagens dos evangelhos, do Antigo Testamento, do Apocalipse, e provou por ali quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ensinou e provou pela própria letra também. Então, a doutrina que é extraída só do entendimento
da letra da palavra, a doutrina que é extraída dali, a doutrina sã, é chamada doutrina da verdade genuína. Então, a letra da palavra para nós é a fonte e também é o fundamento de todo o nosso estudo. Não só do estudo sobre o juízo final, mas dos vários outros estudos que temos à nossa disposição nas obras de Swedenborg. Se nós pegarmos, então, esse livro que nós estamos analisando agora, a primeira afirmação dele, no capítulo 1, diz o seguinte: o dia do juízo final não deve ser entendido como sendo o dia da destruição do mundo. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui há 2 semanas, mas essa é uma afirmação muito especial, porque ela destoa de todo o ensinamento que até agora a gente tinha recebido dos ensinamentos cristãos, ou seja, do cristianismo, que o dia do juízo final não é a destruição do mundo. Essa afirmação que ele faz é muito importante, porque dela vai depender o entendimento de todas as outras coisas a respeito do juízo. Se nós mantivermos aquela ideia de que o juízo final é o dia do fim, da destruição, o dia de quando todas as coisas vão se acabar e vai haver uma grande punição divina do ser humano, nós entramos por uma ideia errônea que vai fazer com que vai se tornar impossível nós entendermos todas as outras coisas do juízo final. Então, a primeira coisa, a primeira premissa, a primeira afirmação é que o dia do juízo final não deve ser entendido como o dia da destruição do mundo. E nós vamos mostrar por que ele fala isso, onde está a veracidade dessa informação, procurando na própria letra da palavra. Esse conceito de que o juízo final é o fim, é a destruição, né? É um conceito apavorante, que amedronta a pessoa, porque ela vive constantemente na expectativa de um dia de terror, um dia de julgamento, que possivelmente ela vai ser condenada ao fogo eterno e coisas assim. Esse ensinamento não foi inventado pelos teólogos, pelos formadores da doutrina. Eles tiraram essas ideias de passagens, de versículos da própria letra da palavra. Ou seja, não é invencionice da igreja. Isso é o resultado de ensinamento tirado da própria letra da palavra, só que entendido de uma maneira só visto de um ângulo só, sem terem considerado também um outro conjunto de passagens, como aconteceu com a ideia de Deus. Mas, então, no juízo final e a Babilônia destruída, ele continua dizendo: aqueles que não conhecem o sentido espiritual da palavra não compreendem outra coisa, senão que, no dia do juízo final, devem ser destruídas todas as coisas visíveis no mundo, porque dizem que então devem perecer o céu e a terra, e que Deus deve criar um novo céu e uma nova terra. Eles também se confirmaram nessa opinião, porque é dito que naquele dia todos sairão dos túmulos, que os bons serão separados dos maus, etc. Mas isto é dito no sentido da letra da palavra, porque esse sentido é natural e está no último da ordem divina, onde todas as coisas, em geral e em particular, têm dentro de si um sentido espiritual. Quem compreender a palavra somente segundo o sentido da sua letra pode ser levado a várias opiniões, como ocorre no mundo cristão, onde, por esse motivo, há tantas heresias, cada uma delas confirmada na letra da palavra. Juízo final e a Babilônia destruída, parágrafo 1. Então, essas várias opiniões que surgiram de uma interpretação precária, uma interpretação pobre da letra da palavra, ou interpretação míope, vamos dizer assim, as interpretações que existem na igreja cristã, elas podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeiro, que no final dos tempos, Jesus voltará ao mundo, aparecendo fisicamente nas nuvens do céu.
99, talvez 9% dos cristãos esperam a volta física de Jesus, a sua segunda vinda. E, como eu disse, isso não foi inventado. Ele se baseia numa passagem, ou algumas passagens da palavra. Por exemplo, Mateus 24:30, que fala: "E então verão viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória." Uma passagem forte, um ensinamento muito forte, que é confirmado também por Marcos 3:26 e Lucas 21:27. Ou seja, verão viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E também nós vamos ler lá no começo de Atos, quando o Senhor subiu aos céus, os discípulos estavam olhando para cima, vendo a ascensão do Senhor, e um anjo apareceu e disse a eles: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Ou seja, é uma confirmação daquelas outras 3 passagens, que Jesus voltará assim como foi, portanto, fisicamente, numa nuvem, rodeado de anjos, né? Em outra passagem que diz isso. Então, esse é o primeiro e grande ensinamento do cristianismo a respeito do fim dos tempos, do juízo final. Jesus voltará fisicamente. E alguns, eu não vou entrar em detalhe agora, mas alguns dizem e creem e ensinam que ele voltará aqui, que ele estabelecerá o reino físico, um reino terreno em Israel, em Jerusalém, e daí existe tanto empenho em algumas religiões de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, porque se não for reconhecido, Jesus não pode voltar, porque ele precisa de Jerusalém para estabelecer o reino deles. E, por incrível que pareça, eles acreditam que será um reino material, que ele governará como um grande presidente das nações, e ali as pessoas vão, os reinos, os presidentes e reis vão prestar conta a ele, né, como chefe das nações. Coisa mais material do que isso é impossível a ideia do advento do Senhor, né? Mas então, primeiro ponto, que no fim dos tempos Jesus voltará fisicamente. Um outro ponto que é consequente desse é que seu aparecimento será físico, será visível e será manifesto a todos. Quer a pessoa esteja no Japão ou no Brasil, de alguma maneira eles vão ver Jesus aparecendo na nuvem. Ou seja, de qualquer maneira, só se confirmaria se a Terra fosse plana, não é que é a teoria da terraplanistas, e aí ele poderia aparecer na nuvem e se tornar visível a todos. Porque eles entendem literalmente que todo olho verá quando ele aparecer na nuvem. Eu já vi uma explicação de um tradutor do Novo Testamento dizendo que isso é possível por meio da internet, que uns vão ver ele fisicamente, os outros vão ver Jesus pela internet, e entra por aí com outras ideias assim bem materiais a respeito, né? No local onde não tiver internet ou não tiver banda larga, então esse olho não verá. Mas a palavra diz: todo olho verá. Ou seja, você aplica literalmente, ou então tem que elevar o pensamento um pouco acima dessa interpretação literal. Mas também essa passagem que todo olho verá não é inventada. Ela está baseada em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Ou seja, até os romanos, soldados romanos, que o traspassaram com a lança, se interpretar literalmente isso, né, deveriam Jesus voltar fisicamente. 2 pontos. O terceiro ponto que também é ensinado é que, antes dessa segunda vinda física, haverá aflições, guerras, terremotos, que acontecerão em todo o mundo. E todos esses eventos são tidos como prenúncio do fim. E muitos procuram sempre aplicar qualquer cataclismo, qualquer desastre, qualquer evento de grande proporção natural, dizendo: é a volta de Jesus. A gente ouve isso todos os dias, todo momento. Porque também diz Mateus 24:6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Um quarto ponto, ou uma quarta ideia que se tem a respeito da vinda do Senhor, do juízo final, na igreja cristã,
é que um outro grande evento, um outro espantoso evento precederá a volta física de Jesus, que é o chamado arrebatamento, quando os fiéis serão subitamente elevados ao céu, desaparecerão aqui desse mundo e, subindo, se encontrarão com Jesus na nuvem. Também isso está baseado em Lucas 17, 34, 36, que diz: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E outra passagem que fala: 2 estarão moendo, uma será tomada e outra será deixada. Aliás, essa doutrina do arrebatamento, como é chamada, ela não está tão baseada nesse versículo de Lucas, não. Ela está baseada mais no ensinamento de Paulo. Porque Paulo, quando escreveu sua carta aos Tessalonicenses, no 4º capítulo, ele falou expressamente o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa doutrina aqui, ela é a maior base, ou a base principal de toda expectativa desse arrebatamento do cristianismo. É principalmente baseado em Paulo, embora um pouco também em Lucas. E é uma passagem realmente muito forte, porque Paulo falou: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar Jesus na nuvem. Ou seja, tem fundamento essa doutrina que é ensinada. A quinta coisa que nós queremos destacar da ideia corriqueira do mundo cristão é que todas essas coisas estão para acontecer a qualquer momento. Ou como se diz, é para ontem, não é? Desde criança, quando eu era membro de igreja batista, pentecostal, que era comum que algumas pessoas tinham visões, e eu vi várias vezes pessoas tendo visão de um relógio e o ponteiro grande em cima do 12 e o ponteirinho pequeno já chegando próximo da meia-noite. E as pessoas diziam: a volta de Jesus, porque ele mostrou para a gente o relógio e ele já está vindo. Que é interessante que ninguém questionava mas ele falou que ninguém sabe da volta dele, só o Pai. Como é que ele pode dar um relógio para mostrar que ele está voltando? Não é? Ou seja, o cristão vive em constante expectativa de que hoje, agora, nesse momento, vai acontecer tudo isso. Né? O arrebatamento, a vinda de Jesus, etc. É interessante que cada geração de cristãos, desde o primeiro cristianismo, desde a igreja primitiva, tem esperado a volta física de Jesus e o fim dos tempos acontecer naquele seu tempo, naquela sua geração. E tem sido assim desde o começo do cristianismo. Nós herdamos essa interpretação simples da igreja cristã primitiva, como nós vemos ali que Paulo falou. Paulo pensava que a volta de Jesus para os juízes estava tão próximo que aconteceria ainda nos dias dele. E por isso ele falou: nós, os que ficarmos vivos. E também o apóstolo Pedro ensinou: já está próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro 4:1. É interessante, irmãos, abrindo aqui um parêntese, que a ideia que Paulo tinha, que a volta física de Jesus aconteceria nos dias dele ainda, isso influenciou muito o tipo de doutrina que ele trouxe para a igreja. Por exemplo, a ideia que ele tinha e que ensinou a respeito do casamento, dizendo que era bom a pessoa não se casar, mas ficar como está, porque a pessoa que vivia no sentido de urgência, que a volta de Jesus era para aqueles dias, não convinha mais nem se casar, nem comprar, nem vender. E foi por isso que os cristãos primitivos vendiam tudo que tinham e viver juntos, esperando o cumprimento literal dessa profecia. Porque se eles já estavam perto de subir ao céu, para que se preocupar mais com as coisas terrenas?
E então, esse tipo de ensinamento, especialmente que Paulo fala do casamento, tem uma grande influência da ideia de urgência que ele vivia, da volta física premente do Filho do Homem. Então, são 6 pontos que nós destacamos aqui, fazendo uma recapitulação rápida. A volta física de Jesus, né, manifesta a todos, precedida por um grande número de cataclismos e também pelo arrebatamento, e são coisas que aconteceriam nesse momento. Cada geração espera esse acontecimento. Há um último ponto ainda, que é o seguinte, que depois da vinda de Jesus, seguir-se-á uma destruição de todos os elementos e de todo o universo. Isso também Pedro ensinou quando disse: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual passarão os céus com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo Pedro 3, 7 e 10. Então, nós reunimos aqui, nesses 6 pontos, todo o conceito que existe no mundo cristão do juízo final, da volta de Jesus, com todos os acontecimentos implícitos nessa volta. São exemplos, então, dos principais pontos que há na igreja cristã. E por aí nós podemos ver que todas essas expectativas a respeito do juízo foram e são resultado de uma interpretação meramente literal das Escrituras, começando já lá no tempo dos apóstolos até o dia de hoje. Os cristãos primitivos, e aí devem ser incluídos Pedro e Paulo, porque falaram coisas que não se cumpriram literalmente, né? Então, aqueles cristãos e também os de hoje entendiam e ainda entendem que os relatos bíblicos todos terão cumprimento físico. Mas, agora nós lemos na obra que Swedenborg escreve, lemos o seguinte: aqueles que não conhecem o sentido espiritual da palavra não compreendem outra coisa senão que no dia do juízo final devem ser destruídas todas as coisas visíveis no mundo, porque dizem que então devem perecer o céu e a terra, e que Deus deve criar um novo céu e uma nova terra. Eles também se confirmaram nessa opinião, porque é dito que naquele dia todos sairão dos túmulos e que os bons serão separados dos maus, etc. Mas isso é dito no sentido da letra da palavra, porque esse sentido é natural e está no último da ordem divina, onde todas as coisas, em geral e em particular, têm dentro de si um sentido espiritual. Quem compreender a palavra somente segundo o sentido da sua letra, pode ser levado a várias opiniões, como ocorre no mundo cristão, onde, por esse motivo, há tantas heresias, cada uma delas confirmada na palavra. E é dito mais adiante, para os que creem com simplicidade no sentido literal das Escrituras, ou seja, aqueles que têm essa expectativa a respeito da volta de Jesus, a respeito do juízo final, eles não têm culpa de terem aprendido e de crerem assim. E, aliás, essa crença não traz prejuízo eterno nenhum, porque ninguém é condenado pelo que crê, nem é salvo pelo que crê. Mas cada um é condenado ou é salvo pelo que faz. Então, a crença errônea é parte de todo o conjunto de crenças de qualquer pessoa. Todos nós temos interpretações erradas, temos ideias imperfeitas, e por isso é que nós devemos estar sempre estudando. Então, crer que Jesus voltará fisicamente, que haverá um arrebatamento, que haverá destruição do universo físico, isso não em si é uma coisa condenável, porque é assim que a Bíblia diz, literalmente, não é? E se uma criança entende que o sol se levanta e o sol se põe, isso não condena, isso a criança é desculpável, porque ela não é obrigada a saber que, de fato, é a Terra que gira em volta do Sol, e assim por diante. Então, gerações e gerações de cristãos têm crido dessa maneira e têm morrido nessa expectativa, sem que isso abale a sua fé, sem que isso prejudique a sua salvação.
essas pessoas que tiveram a mesma simplicidade dos cristãos primitivos, receberam ensinamentos literais sem questioná-los, sem prestar atenção às aparentes incongruências desses ensinamentos entre si. No entanto, não existe só esse tipo de pessoa. Existem pessoas que analisam mais profundamente esses ensinamentos literais da palavra que nós vemos e, com a mente aberta, né, não obscurecida pelas várias interpretações, elas querem ir mais adiante. Elas querem saber o que realmente a palavra diz. Ou seja, e quando elas veem pontos aparentemente distoantes ou discordantes ou conflitantes, como, por exemplo, o reino de Deus não verá com aparência exterior e todo olho verá, a pessoa quer entender como que essas duas passagens se conciliam, porque elas se contrapõem. Esse é um tipo de pessoa que tem a dúvida, que quer ser instruído. E há outro tipo de pessoa que tem a dúvida da negação, que vê a dúvida simplesmente com a finalidade de refutar, de negar. Esses tendem para o ceticismo, tendem para a negação da divindade. E para essas pessoas, as profecias, ou melhor, as interpretações delas se tornam um conjunto de pontos de dúvida e de negação, porque eles veem, e até com razão, que essas profecias envolvem muitas impossibilidades físicas e que elas têm contradições entre si. E a igreja não dá resposta para essas indagações, essas dúvidas. Então, são dois tipos de pessoas. Aliás, três. Tem o simples, que aceita se questionar e aceita mesmo ideias conflitantes, sem notar que há conflito entre elas. Segundo, pessoas que veem essas dificuldades, esses conflitos, mas querem aprender. E terceiro, o que usa essas aparentes incoerências ou contradições para negar a veracidade da palavra de Deus. Então, essas pessoas têm dificuldade de aceitar, esses dois tipos de pessoas, os dois últimos, têm dificuldade de aceitar os ensinamentos literais da Bíblia sobre o juízo final. E quando elas recorrem ao ensinamento da igreja, o ensinamento da igreja não satisfaz, porque os ensinamentos da igreja estão baseados nas mesmas passagens, têm as mesmas incongruências. Então, essas pessoas ou ficam na escuridão, esperando ter a sua dúvida satisfeita, ou então vão para a negação. E tudo isso por falta de ensino. Na obra O Céu e o Inferno, no prefácio, da licença, número 1 do livro Céu e Inferno, nós colocamos isso como contracapa aqui, esse ensinamento, que é muito importante, diz o seguinte: os arcanos que são revelados agora no que se segue são sobre o céu e o inferno, e ao mesmo tempo sobre a vida do homem após a morte. O homem da igreja quase nada conhece sobre o céu e o inferno, nem sobre a sua vida após a morte, ainda que todas essas coisas se achem descritas na palavra. E mais, muitos do que nasceram no seio da igreja até as negam, dizendo em seus corações: quem veio de lá e nos contou? Assim, para que um tal negativismo, que reina principalmente naqueles que sabem muitas coisas do mundo, não infecte e corrompa também os simples de coração e de fé, foi-me concedido estar em companhia dos anjos, falar com eles como homem com outro homem, ver as coisas que estão no céu e também as que estão no inferno. E isso por 13 anos. Foi-me concedido assim descrever agora estas coisas, vistas e ouvidas, esperando com isso esclarecer a ignorância e dissipar a incredulidade. A razão de hoje existir essa revelação imediata é porque ela é o que se entende pelo advento do Senhor. Da obra O Céu e o Inferno, prefácio. Então, como essas pessoas não podem aceitar, por exemplo, o que o Apocalipse diz em seu capítulo 6, versículo 13, e depois no capítulo 12, 4. O Apocalipse diz que as estrelas cairão do céu na terra. Em outra parte diz, 1/3 das estrelas foi arrastada pela cauda do dragão e caiu na terra. E ainda assim a humanidade sobreviverá. É claro que há 2000 anos, no tempo da Igreja Cristã Primitiva, não se conhecia nada a respeito dos corpos celestes.
as pessoas acreditavam que a gente vivia numa grande abóbada, firmamento, e que as estrelas eram um ponto de luz preso nessa abóbada, e que o Sol e a Lua giravam em volta da Terra. Então, era fácil a estrela cair, porque era como lamparinas penduradas lá nessa abóbada. Era a crença simples, e ele não tinha dificuldade de crer que as estrelas cairiam, de fato, na Terra. Mas, hoje, a pessoa um pouco mais instruída vê aí uma impossibilidade física. E o que quer crer fica na dúvida, não sabe o que responder, e quem não quer crer vê aí um ponto para negar a palavra de Deus. Temos outro ponto, por exemplo, que Apocalipse 6,14 fala que o céu visível se enrolará como um pergaminho, como um rolo de livro. E como isso pode acontecer? A pessoa pergunta, visto que o firmamento não é uma abóbada sólida, abóbada sólida, como se cria até a Idade Média. E assim por diante. A mesma dificuldade surge para essas pessoas quando elas tentam entender a literalidade das profecias sobre o juízo final. Deixa eu fazer só uma pausa aqui para cumprimentar o Sérgio Wellington. Há 20 anos quase que eu não te via, Sérgio. Como é que vai? Seja bem-vindo. Você está escutando? Verdade, você está escutando? Está ouvindo bem? Ouvindo, estamos ouvindo. Ah, tá certo. Verdade, verdade. Para mim é um prazer revê-lo e estar de novo escutando de alguém, né? As doutrinas, a palavra vista pelo nossa. Então, é difícil aceitar. Nós entendemos como é que estrelas caem do céu na Terra, como é que o céu enrola com um pergaminho, né? E por aí vai. Alguém poderia dizer, mas nós não podemos tentar aplicar leis naturais aos ensinamentos da Bíblia. A gente deve crer no que a Bíblia diz, quer a gente entenda, quer não. Não deixa de ser uma resposta que satisfaz essa mente simples, não é? O Senhor falou assim, ela quer crer. E ela não tenta colocar o racional dela acima, mais além desse ponto. Mas nós temos um lema na Nova Igreja, que é o seguinte, agora é permitido entrar com entendimento nos mistérios da fé. Porque realmente não há mistério. O que existia era ignorância. O Senhor veio mostrar, veio abrir na letra da palavra revelação divina e esclareceu, desmistificou todas as coisas. Então, agora nós podemos entender todas as coisas. Né? Não era vontade de Deus deixar as coisas no obscuro, na obscuridade, no mistério. Então, é certo que alguém poderia, então, argumentar que nós não podemos aplicar as leis naturais aos ensinamentos bíblicos. De alguma maneira, as estrelas cairão, sim, na Terra. Né? Só que se a pessoa insiste nesse ponto, e mais ainda, quando os mestres, os professores, os teólogos, os pastores do cristianismo insistem que é assim que se deve crer, porque é assim que as coisas acontecerão, o que eles estão fazendo, insistindo nessa interpretação literal, eles estão acabando por lançar mais descrédito na mensagem divina, porque eles acabam pondo a Bíblia em contradição com a ciência. E quanto mais os ensinos da igreja insistirem numa interpretação literal, mais eles fomentam essa confrontação desnecessária e, por conseguinte, mais eles dão alimento à negatividade, ao naturalismo, ao ateísmo. E é por isso que, para muita gente, a fé cristã é sinônima de ignorância e de estupidez, porque crê em coisas impossíveis do ponto de vista científico. Mas, se olharmos mais adiante, não são apenas impossibilidades físicas que os céticos levantam como oposição aos ensinamentos sobre Apocalipse, porque há também certas contradições dentro da própria interpretação dessas profecias, como eu falei no começo. Ora, nós sabemos que a palavra de Deus transcende toda sabedoria imaginável. Na palavra de Deus não há, nem pode haver erro, nem contradição. Então, se nós vemos alguma contradição, a falha não está na palavra, mas está em nosso entendimento. Isso aí é uma regra de ouro. A falha não está em Deus,
que escreveu a palavra, mas está na maneira como nós entendemos ou como interpretamos a mensagem dele. Vejamos, então, alguns desses ensinamentos que também devem ser levados em conta se nós estivermos estudando sobre o segundo advento e o juízo final, pois esses ensinamentos mostram certas contradições dentro do Apocalipse que não podem ser ignoradas, mas devem ser encaradas e esclarecidas de uma maneira sóbria, de uma maneira racional. Porque, de fato, é impossível fazer uma interpretação literal de pontos que estão em aparentemente oposição entre si. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 13, quando é dito que o anjo abre o sexto selo, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Mas, já falamos disso como uma impossibilidade física, tá certo? Mas mais adiante, fala que essas estrelas, terça parte delas, cairão pela cauda do dragão. Ou seja, se as estrelas já caíram, não era para ter sobrado nada para cair terça parte depois, no capítulo 12. Também nós vimos que na abertura do sexto selo, o sol se torna negro e a lua se torna como sangue. Capítulo 6, 13. Mas já lá no capítulo 8, quando o anjo toca a sua trombeta, o sol está lá. E ele é de novo escurecido para que não brilhe mais. Ou seja, ou o escurecimento do sol no capítulo 6 foi temporário, ou então tem coisas aí que não são adequadas uma à outra. No capítulo 1, versículo 7, é dito que todo olho verá, como nós já citamos aqui. Mas em Lucas 17, 20, 21, diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, como é que todo olho verá algo que não tem uma aparência exterior? Como explicamos isso? E nós precisamos de dar uma resposta. Em Mateus 6:1, em Marcos 9:1, Jesus dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Olha, ele está falando aí, isso é praticamente na metade do seu ministério terreno. Depois de algum tempo andando com os discípulos, falando sobre os últimos tempos, a consumação do século, ele fala, alguns dos que aqui há, né, provavelmente se referindo aos discípulos, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. É daí, então, que Pedro e Paulo e outros tiraram aquela interpretação, aquela expectativa, que enquanto eles estivessem vivos, eles veriam. Porque Jesus falou que não provariam a morte enquanto não visse o reino de Deus voltar ou chegar. Não é? Mas é óbvio que todas aquelas pessoas que ouviram Jesus dizer essas palavras morreram em sua época e não viram chegar o reino de Deus como eles esperavam. Então, fica aqui a pergunta: a palavra do Senhor teria falhado? Será que Jesus prometeu uma coisa que não podia cumprir? Obviamente não, porque não há contradição na palavra de Deus. Nós é que não compreendemos corretamente as coisas que ele disse. Porque a única maneira de nós conciliarmos todos esses ensinamentos é considerá-los como parábolas, considerá-los como tendo um outro sentido. Parábolas de coisas futuras, não profecias científicas, literais. Aliás, assim eram todas as palavras que o Senhor falava. Em Mateus 13, 34, nós lemos: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Ou seja, quando eu falo tudo falava por parábola, a gente tem que aplicar isso aqui, inclusive as coisas que falou a respeito da segunda vinda, a respeito de 2 estarão na cama, um será tomado e outro deixado, 2 estarão moendo, uma será tomada e outra deixada, ou o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? Eram parábolas, como nós veremos. Tudo isso disse por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Marcos 4:11, Mateus 13:34. Isso também está de acordo com outro ensinamento dele, João 6:63,
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, é assim que devemos necessariamente considerar que todos os ensinamentos do Senhor deveriam ter um cumprimento espiritual, porque é a única maneira de eles se harmonizarem entre si. E fazendo uma análise de tudo que temos visto até agora, a única conclusão é que não é possível interpretarmos o Apocalipse ou compreendermos o Apocalipse ao pé da letra. Não é possível tomarmos os ensinamentos do Apocalipse como verdades literais, sem cairmos nesses dilemas. Porque, de fato, irmãos, Deus não escreveu a palavra dele para nos ensinar sobre eventos terrenos, sobre eventos físicos, sobre governos políticos, ou regimes de governo, porque todas essas coisas a criatura humana poderia saber pela curiosidade e pelo estudo. O objetivo de Deus ter dado a palavra é para que... Desculpe, sumiu aqui. Ah, tá, voltou. O objetivo de Deus ter dado a palavra é para nos ensinar a respeito das coisas que estão acima da compreensão da ciência humana, do conhecimento humano, da curiosidade humana. Ou seja, a palavra é para nos ensinar a respeito de uma dimensão espiritual. Todas as coisas que a letra da palavra fala, falam de coisas, eventos e qualidades espirituais, ainda que usem símbolos naturais. O objetivo da palavra é nos ensinar, então, a respeito da realidade espiritual, porque são coisas que estão acima da nossa observação, estão acima da pesquisa natural. É uma realidade que nunca poderíamos conhecer sem uma revelação divina. E por que elas foram escritas assim, em símbolos, em alegorias? Porque como é que Deus podia nos ensinar a respeito do mundo espiritual, a respeito de nossa alma, de uma forma compreensível, a não ser usando símbolos que sejam conhecidos por nós, pela humanidade, ainda mais no tempo que a humanidade ainda estava engateando no conhecimento das coisas da ciência. Somente por meio de parábolas, somente por meio de sentidos que a pessoa simples possa entender com simplicidade e o sábio possa entender com sabedoria, cada um em sua esfera de compreensão. E é por isso que as pessoas simples podem entender o Apocalipse como profecias literais, sem prejuízo nenhum, né? Mas as pessoas que querem se tornar sábias na palavra, agora com sentido espiritual, podem entender todas as mesmas coisas espiritualmente, sem mais dilema, sem mais conflito, sem mais dificuldade de aceitar. E é nesse ponto, então, que nós voltamos novamente os olhos para as obras de Swedenborg, porque ele vem nos mostrar que existe um significado espiritual em todos os relatos proféticos do Apocalipse. E é essa explicação que está ali que nos abre a visão para um campo inteiramente novo, o universo espiritual no qual reina um Deus de amor incondicional. É sob essa ótica que o livro do Apocalipse adquire uma dimensão inteiramente nova para nós. Uma dimensão que nós nunca tínhamos imaginado. Nós lemos no livro Juízo Final e Babilônia Destruída, então, sobre o juízo final, o seguinte: como, porém, ninguém ainda tinha sabido que em todas e cada uma das coisas da palavra existe um sentido espiritual, nem mesmo o que é o sentido espiritual, aqueles que adotam essa opinião sobre o juízo final são, por isso mesmo, desculpáveis. Contudo, saibam eles agora que o céu visível aos nossos olhos não perecerá, nem mesmo a terra habitável, mas permanecerão. E que pelo novo céu e pela nova terra se entende uma nova igreja, tanto nos céus como nas terras. Disse uma nova igreja nos céus, porque lá também há uma igreja, assim como nas terras, porque lá também há prédicas, há um culto divino semelhante aos das terras, mas com essa diferença, que no céu todas as coisas estão em estado mais perfeito, porque lá elas não estão em um mundo natural, mas em um mundo espiritual. Assim, todos lá são homens espirituais e não homens naturais, como haviam sido no mundo. Que seja assim, vê-se na obra o céu e o inferno,
especialmente nos artigos em que se tratou da conjunção do céu com o homem, pela palavra, e do culto divino no céu. Então, essas palavras que falam a respeito do que o céu, o primeiro céu e a primeira terra passam, e Deus cria um novo céu e uma nova terra, entendidos agora espiritualmente, é o seguinte: por um novo céu não se entende o céu visível aos nossos olhos, mas o céu mesmo onde o gênero humano foi recolhido, pois um céu foi formado por todos da raça humana que haviam vivido desde o começo da igreja cristã. Eles, porém, não eram anjos, mas espíritos de diversas religiões. É esse céu que se entende pelo primeiro céu que deve perecer, mas na sequência será especialmente dito como isso ocorreu. Faça menção disso aqui apenas para que se saiba o que é significado pelo primeiro céu que passará, o que deve perecer. Qualquer um que pense por alguma razão iluminada pode perceber que não se trata do céu estelar, o tão imenso firmamento da criação, que foi significado ali, mas o céu no sentido espiritual, onde estão os anjos e os espíritos. E sobre a nova terra, ele diz o seguinte: ignorou-se até hoje que pela nova terra se entende uma nova igreja nas terras, pois cada um tinha entendido por terra na palavra a terra, quando a verdade é que por terra se entende a igreja. No sentido natural, a terra é terra, mas no sentido espiritual, terra é igreja. Então, quando agora a gente olha o que vai acontecer, ou o que acontece no juízo final, na segunda vinda do Senhor, entendido espiritualmente, e quando fala que o primeiro céu passará, ele já adianta esse ponto aqui, é porque todas as pessoas que estavam reunidas no tempo do juízo final formavam um primeiro céu. E quando o Senhor vem, ele organiza agora os céus mais baixos. E aquela primeira associação que tinha de anjos e espíritos, ou seja, de espíritos angélicos, que deixa de existir porque ele reorganiza o mundo espiritual na sua volta espiritual, como a gente vai ver mais adiante. Mas, já que ele fala isso, que não se deve entender como a destruição de todas as coisas, perguntamos: o que acontecerá então com as pessoas? Não haverá então esse castigo, essa tanta mortandade que a gente lê no Apocalipse, até que os infiéis sejam todos destruídos? Porque o livro do Apocalipse parece que é extremamente cruel com aqueles que não creram, com aqueles que foram desobedientes. Parece que Deus vem com uma punição terrível, né? Porque as pessoas, mesmo no uso da sua liberdade de crer, preferiram não crer nele, ele vem com punições terríveis. Mas ali é tudo figurado. É claro que de Deus não pode vir castigo nenhum, porque ele é amor. A essência dele sendo amor, do amor não pode proceder nada que não seja o bem. Todas aquelas coisas precisam ser entendidas do ponto de vista espiritual. Deus Criador, que é clemente e misericordioso, não apenas nunca destruirá o gênero humano, mas também conservará a todos, mesmo aqueles que o rejeitarem, mesmo aqueles que escolherem viver no mal e separados dele, porque a essência de Deus é o amor, e o amor não pode deixar de amar. Já parece que o filósofo Platão já disse: do bem nada pode proceder senão o bem. E do amor de Deus nada pode proceder que seja contra esse amor. Então, sim, a resposta é sim. O gênero humano continuará a existir não só no universo espiritual, como no universo físico, como em outros planetas no universo, porque todas as obras de Deus visam o infinito e o eterno. As razões citadas no livro Juízo Final e a Babilônia Destruída para que as gerações não cessem, para que a humanidade não seja destruída, elas são dadas na continuação do assunto aqui, dizendo que o gênero humano é a base sobre a qual está fundado o céu. Em resumo, o homem é a coroação da criação, é o término da obra, é o último da obra. E no homem estão reunidos os dois universos, o universo natural e o universo espiritual. E é por isso que a mente do homem foi chamada de microcosmo. O único ponto de
interseção entre o espiritual e o natural é a mente humana. E Deus criou o homem para viver eternamente. E ele não faria nenhuma coisa na sua obra, na criação, para durar um pouco tempo e depois desaparecer e aniquilar e destruir. Ao contrário, ele cria e preserva para a eternidade. E é interessante um ensinamento dos escritos, quando fala da criação, que a preservação é a continuação da criação. E a preservação da obra criada é a perpétua criação, ou seja, a existência é a perpétua criação. Ou seja, Deus está criando a todo momento todas as coisas para que elas continuem existindo. Isso ele faz pelo amor dele, pela misericórdia dele. Imagine o que aconteceria não só no universo físico, se Deus parasse de criar. Se a ação, o amor dele parasse de agir de dentro, tudo desapareceria. Mas ele mantém em ordem, cada coisa em seu ordem, sua conexão, mesmo os grãos de areia do mar, as folhas das árvores, e mesmo as ideias, as lembranças de nossa mente, é Deus que está por dentro, mantendo todas as coisas em ligação, em conexão, para que elas não se dissipem. Isso é uma ação do amor dele, da misericórdia dele. A mente humana é onde se encontram, então, os dois planos da existência, e o homem é a base sobre o qual o céu está fundado. Nós vamos ver mais adiante, talvez, nesse estudo, se não, no Céu e Inferno diz que a mente humana é a base para os espíritos do mundo espiritual, e a mente deles é a base para os anjos. Então, nossa memória natural das coisas, a nossa memória de particulares, é a base para a lembrança dos espíritos do mundo espiritual. Então, eles dependem da memória das pessoas, dos homens e mulheres quando vivem aqui, e nós dependemos dele para receber o influxo do Senhor por meio dos céus. Então, existe como que uma corrente, todos os elos dependendo um do outro, desde nós, que estamos no último plano da criação, até o Senhor, no seu primeiro plano. E o que vem dele nessa cadeia é o que se chama vida. E a vida, o que é? É o amor e a sabedoria dele. A gente recebe como luz e como calor, esclarecendo por fora e animando por dentro. Mas esse é um ponto que a gente vê mais em verdadeira religião cristã. Então, voltando. Daí vem que todas as coisas que estão no homem e dentro do homem vêm do céu e do mundo. Vêm do céu as coisas que são de sua mente e vêm do mundo as coisas que são de seu corpo. As coisas que são do céu influem em seus pensamentos e em suas afeições e os dispõem de acordo com a recepção do seu espírito. E as que são do mundo influem em suas sensações e seus prazeres e os dispõem segundo a recepção do seu corpo. Mas isso conforme as conveniências dos pensamentos e das afeições do seu espírito. Então, a primeira razão pela qual o ser humano não vai ser destruído é que o gênero humano no mundo é a base sobre a qual está fundado o céu. Segundo, o gênero humano é o viveiro do céu, ou a sementeira do céu. É aqui que o Senhor semeia a vida humana. E as pessoas são criadas por Deus primeiro fora do céu, para que a liberdade da pessoa seja consultada. E aqui a pessoa escolhe se ela quer ou não entrar no desígnio de Deus. Se ela quer ir para o céu, ou se ela quer viver fora do plano de Deus. Mas qualquer que seja a escolha da pessoa, Deus respeita e preserva e conserva e dá algum tipo de vida que a pessoa possa ter, mesmo as pessoas que o rejeitam, porque é assim que o amor funciona. Alguém poderia perguntar por que no plano de Deus ele já cria todo mundo no céu sem dificuldade, sem problema, sem dúvida, sem o descrédito, sem as tentações pelos males? Porque assim o homem não teria a oportunidade de usar ou de usufruir a sua liberdade. Então, primeiro ele pergunta, você está fora, você quer entrar? Se você quiser, eu lhe trago para dentro, né? Da vida eterna. Se não, ele respeita a sua identidade, a sua liberdade. Então, é um plano perfeito da obra de Deus. Então, o gênero humano é o viver do céu, porque o Senhor cria o homem primeiro fora do céu, para, com o ser humano aqui, povoar os céus. Que é interessante que é uma passagem que fala que dos que vão para o céu, a pessoa pensa assim, parece que são poucos que vão para o céu, né? Porque a gente vê tanta maldade do mundo, mas os Espíritos dizem que é o contrário.
Se só poucos fossem para o céu, o plano de Deus seria, de alguma maneira, um plano falho. A maioria vai para o céu. Porque a gente, às vezes, julga a pessoa pela crença dela, não é? Mas o Senhor e os anjos olham a pessoa pela propósito, pela intenção, pela afeição. E muitas coisas ruins que as pessoas fazem, muitas vezes não é de propósito, mas é por erro, por ignorância. Então, se olha com compaixão e não deixa a pessoa, não impede a entrada da pessoa no céu por causa de erros, de ignorância, né? A menos que seja falsidade do mal. Outra parte que diz que grande parte do ser humano que morre na infância ou na adolescência também entra no céu porque o homem ainda não está no gozo da sua razão e por isso não é imputável das coisas que faz. Então, essas crianças, né, até determinada idade da juventude, eles são todos recebidos por Deus no céu. Então, a gente começa a ver as pessoas simples, as pessoas pagãs, que vivem a sua religiosidade dentro da maneira fiel, essas pessoas também são aceitas pelo Senhor, porque elas não têm culpa, por exemplo, de ter nascido, vamos supor, no meio da selva amazônica e nunca ter tido informação sobre Jesus Cristo. O único Deus que eles aprenderam é o Deus que foi ensinado lá na sua tribo, né? Mas se ele se afasta do mal, né? E procura cumprir os usos que ele tem, se ele procura agir corretamente dentro do que ele sabe, eles são aceitos por Deus, assim como as outras religiões e o paganismo. Então, na verdade, a maioria dos seres da humanidade é recebida no céu pelo Senhor. Então, o livro Juízes Final e Babilônia Destruída, número 10, fala: assim como o céu tem sido formado pela raça humana desde a primeira criação até o presente, ele continuará sendo formado e enchido pela mesma fonte. Ou seja, Deus não cria anjo no céu. Existe um outro ensinamento do cristianismo, que mais adiante a gente pode ver. Deus não criou anjos primeiro lá no céu, nem criou demônios, ou não criou anjos que se rebelaram e viraram demônios. Todos os seres humanos foram criados dentro do gênero humano e depois foram para um ou outro plano da vida eterna. A terceira razão pela qual a raça humana não desaparecerá ou não será destruída é que a extensão do céu, o qual é para os anjos, é tão imensa que não pode ser cheia por toda a eternidade. E quarto, aqueles que compõem o céu no presente momento são proporcionalmente em pequeno número. Ou seja, o Senhor criou um universo tão vasto que a gente não pode entender nem o que é o universo, nem pode imaginar que exista um fim para o universo. Tanto o universo natural quanto o universo espiritual. E ele criou esse universo para ser preenchido, e preenchido pelo gênero humano, ou seja, são gerações de bilhões e trilhões e contáveis anos que vão preencher tudo isso que Deus criou. E ele criou para o homem. Então, ele não faria tudo isso e depois aniquila tudo e destrói tudo. E o quinto ponto, que diz: a perfeição do céu aumenta segundo a pluralidade. Quanto mais há pessoas diferentes constituindo uma unidade, mais essa unidade é perfeita, porque a variedade aumenta a perfeição, a pluralidade aperfeiçoa. Também nós lemos no mesmo livro: a forma do céu é semelhante à forma da mente humana, cuja perfeição aumenta segundo os acréscimos do vero e do bem, e de onde provém a inteligência e a sabedoria. A forma de uma mente humana está na sabedoria e na inteligência celestes, e é semelhante à forma do céu, porque a mente é a menor imagem daquela forma. Dessa maneira, há a comunicação dos pensamentos e das afeições, do bem e do vero. Há, assim, uma extensão e uma pluralidade de conhecimento do vero que foram implantados no entendimento. E segundo a abundância das afeições do bem que foram implantadas na vontade, há um aperfeiçoamento. A mente do homem e do anjo pode ser enriquecida pela eternidade e pode ser aperfeiçoada à medida que é enriquecida, sem, contudo, nunca chegar à perfeição, sem nunca terminar o processo. Então, o Senhor criou uma forma na criação, especialmente na mente humana,
físico, não me diz. Como está, pastor Cristóbal? Está me ouvindo? Bom, deu uma paradinha ali. Caiu a dele. Vamos aguardar. Mas o pastor Cristóbal estava falando do seu macro e do seu micro. Então, a mente é uma representação correspondente ao céu macro que está fora de nós. E tudo em nós, ela age conforme o que tem lá fora. Os nossos atos, ele é uma consequência do que está fora de nós. Aliás, nós somos movidos. A nossa vontade parece que é nossa, nosso entendimento parece que é nosso, mas é uma, como se fala assim, uma egrégora, né? Fora de nós que nos ativa. Então, temos a propriedade de nós escolher. Essa escolha chama-se livre-arbítrio. E isso tem a ver muito, muito com as afeições. Por isso que o entendimento da palavra é necessário. Porque o entendimento da palavra modula as tuas afeições. O homem que não tem uma palavra espiritual para guiar a sua vida, ele é governado por impulsos externos meramente. Não tem freio. O freio vem através de coisas espirituais que você conhece. Nós, como cristãos, a palavra. Então, a palavra é uma proteção e também é um freio e também uma guia. Ele é múltiplo. Então, e como a palavra vem de Deus, o nosso destino vai ser Deus. Então, é assim como se fosse ser dialético, é lógico. Né? Por isso que o entendimento da palavra, aqui no nosso meio, igreja, né, a búsqueda principal da nossa compreensão. Então, nossa mente, ela vai passar por uma reforma, né? E depois da reforma, o nosso coração vai passar, a nossa mente passa por uma regeneração e depois da regeneração passamos pela reforma do coração, né? Então isso demora um tempo. Não é simplesmente algo que vai acontecer de imediato. Vamos ter que ir nos afastando, né, desses impulsos, mas para o impulso ser afastado, ele tem que ser identificado. O impulso tem que ser reconhecido. Quando o impulso é identificado e reconhecido, você vai ter a capacidade de olhar e dizer que isto não faz parte, né, do teu comportamento. Então, pacto com a falsidade não tem. Pacto, compactuar com a maldade não faz mais parte do meu proceder. Então, nós vamos passando a um novo estado. O estado natural é deixado para trás e o estado espiritual é assumido no homem. Quando nós assumimos o estado espiritual, nós vamos nos tornando natural espiritual. Ou seja, em estados de contemplação, em estados de adoração, somos assistidos pelo Senhor diretamente por meio da palavra. Pastor Cristóbal, novamente. Obrigado. Acho que foi a minha internet aqui não gostou do assunto, me derrubou. Mas nós estamos perto de concluir. O que eu estava falando é que uma sexta razão pela qual não é possível a destruição toda obra divina tem por finalidade o infinito e o eterno. O Senhor visa sempre o que é eterno e o que é infinito. Às vezes nós oramos e pedimos uma coisa, Senhor, uma coisa temporal, passageira, Ele vai nos conceder, levando em conta primeiro se isso vai ser bom para a nossa eternidade. Porque o principal para Ele é o nosso bem, né, temporais.
passageiras, ele concede condicionalmente, se elas realmente forem bens em relação à vida eterna. Porque em todas as coisas que o Senhor faz, e todas as coisas que ele não só tem essa característica, mas também quando ele criou, nós vemos isso na multiplicação sem fim das sementes, na quantidade dessa multiplicação, na variedade de todas as coisas que existem, sem que haja uma só que seja igual à outra ou repetida. Nós lemos também no Juízo Final, número 13, não há uma só face absolutamente semelhante à outra face, ou a mesma que a outra, e não haverá uma só em toda a eternidade igualmente a outra. A personalidade de um nunca é absolutamente semelhante à de outro. Por isso, há tantos homens e anjos quantas há face de personalidades. Em um homem, onde há inúmeras partes que constituem o seu corpo e inúmeras afeições que constituem o seu caráter, nunca há qualquer coisa que seja absolutamente semelhante à que existe em outro homem, ou que seja a mesma coisa que já existiu nele. Daí vem que cada pessoa tem uma vida distinta da vida de outro. O mesmo se dá em todas e cada uma das coisas da natureza. Essa variedade infinda existe em todas e cada uma das coisas, em geral e particular, porque a origem de todas elas é o divino, que é infinito. Juízo Final, número 13. O terceiro e último ponto da nossa videoconferência, nossa segunda videoconferência, é o capítulo 3 do livro Juízo Final, que é o seguinte: o céu e o inferno procedem do gênero humano. Esse ponto é abordado exaustivamente em 8 páginas aqui desse livro. E aqui ele mostra que não existe aquela ideia de anjos que se rebelaram, ou o Senhor criar anjos no céu, ou criar o mal, ou deixar que existisse anjo com um propósito do mal para se tornar demônios e assim por diante. E resumir essas 8 páginas aqui não é uma tarefa fácil, mas nós vamos transcrever somente a introdução do tema, que já dará um bom sumário do assunto. É dito o seguinte: no mundo cristão, ignora-se totalmente que o céu e o inferno procedem do gênero humano. Com efeito, crê-se que os anjos foram criados desde o começo e que daí resultou o céu, e que o diabo ou Satanás foi um anjo de luz, mas, ao se tornar rebelde, foi precipitado com a sua tropa e disso resultou o inferno. Os anjos ficaram extremamente admirados de que tal fé exista no mundo cristão, ainda mais pelo fato de que não se sabe absolutamente coisa alguma a respeito do céu, quando, na verdade, este é o principal ponto da doutrina da igreja. E como essa ignorância prevalecia, eles ficaram cheios de alegria, porque aprove ao Senhor agora revelar aos cristãos muitas verdades sobre o céu e também sobre o inferno, e por esse modo dissipar, tanto quanto possível, as trevas que crescem dia a dia. E foi por isso que a igreja chegou a seu fim. Por isso, eles desejam que eu afirme, como sendo de sua boca, que não há, em todo o céu, um só anjo que tenha sido criado desde o começo, nem diabo algum no inferno que tenha sido criado anjo de luz e precipitado, mas que todos, tanto no céu como no inferno, provêm do gênero humano. No céu estão aqueles que no mundo viveram no amor e na fé celestes, e no inferno aqueles que no mundo viveram no amor e na fé infernais. E que o inferno, em todo complexo, é chamado diabo e Satanás. Se o mundo cristão aceitou uma fé a respeito dos que estão no céu e do inferno, ou seja, que eles foram criados lá, anjos, e também que uns se rebelaram, isso vem de algumas passagens da palavra que foram compreendidas somente segundo o sentido da letra, e não ilustradas nem explicadas pela doutrina genuína da palavra. Quando, entretanto, o sentido da letra, se não foi esclarecido pela doutrina genuína da igreja, divide as mentes em diversas opiniões, de onde procedem as ignorâncias, as heresias
e os erros, e também a variedade, a quantidade tão grande de igrejas e de doutrinas. Então, concluindo, esses 3 capítulos que nós vimos aqui em resumo do livro O Juízo Final e a Babilônia Destruída, são como que premissas para o assunto que vai ser continuado daqui para frente, do 4º capítulo em diante. Recapitulando, essas 3 premissas são: o dia do juízo final não deve ser entendido como o dia da destruição do mundo, as procriações do gênero humano na Terra jamais cessarão, e terceiro, o céu e o inferno procedem do gênero humano. Nós falamos muito rapidamente, especialmente sobre o 3º ponto, né, que ele é bem mais amplo, porque é difícil a gente abordar tudo. Para sintetizar de maneira que se tire algum proveito, é um pouco mais complicado para a gente fazer em 1 hora. É evidente que uma exposição mais prolongada não é possível nesse sistema que nós usamos, e em tão pouco tempo, e é por isso que nós não podemos ver detalhes mais completos sobre cada um desses pontos da obra do Juízo Final. Mas esses pontos são todos tratados ali em detalhe. O que nós vimos hoje aqui em 1 hora, isso aqui está no livro, talvez, deixa-me ver, em 40 páginas, talvez, aproximadamente. Então, há bastante coisa aqui que nós não podemos abordar, que está aqui em detalhe no livro, que eu recomendo que vocês, se tiverem mais interesse, leiam no próprio livro. Nós aqui demos somente uma amostra do que esse livro trata e a doutrina que nos apresenta sobre o juízo final, especialmente baseado na letra da palavra. Aqui nós temos somente essa amostra. Vimos aqui a exposição que é feita ali sobre o juízo final, com as escrituras que confirmam, né? E que nós esperamos que essa pequena amostra dada aqui seja um convite e um incentivo a vocês, que vocês leiam, estudem, analisem a obra mesma. Não só essa aqui, mas as outras obras de Swedenborg, porque é um campo vasto de informação nova e nos ajuda muito a entender a nossa realidade espiritual, as coisas do céu, da vida eterna e da nossa própria natureza. Agradeço a atenção de vocês, fico à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade.